Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo, aonde você está nesse momento, aonde você está me ouvindo, Deus te alcance e te abençoe. Porque a mão de Deus, ela alcança tudo e todos. Ele faz aqui, também faz aí. Ele realiza na minha vida e Ele realiza na sua vida. Ontem eu estava meditando na palavra do Senhor e ao ler essa passagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração para trazer essa palavra nesse dia. E aqui no livro de Gênesis, que é esse, o capítulo que eu vou ler para você, que é o capítulo 2, do capítulo 5, capítulo 2, do versículo 5, e o Senhor fala fortemente, se você for ler e entender a mensagem, você vai entender que tudo passa pelas mãos de Deus. Não tem como você falar, não, passa por aqui para depois chegar na mão de Deus. Não, primeiro passa pelas mãos de Deus para depois chegar nas nossas mãos. No capítulo 2 do livro de Gênesis, fala sobre a formação do homem, sobre a criação de Deus. E começa assim o versículo: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Tá vendo tudo que você vê verde, bonito? Tudo isso que você está enxergando, não havia. Continuando o versículo, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Não tinha vida, não tinha a beleza que você consegue ver. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Faltava a chuva e faltava o homem. Pois bem, mas havia uma neblina que subia da terra e regava toda a superfície do solo. Era um meio de irrigação que Deus, ali, naquele momento, Ele permitia. No 7 fala assim, então, vírgula, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Mas do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou ler até aqui para você, porque o capítulo 2 é extenso, mas é muito bonito a história, né? O desenrolar aqui da formação do homem, como Deus fez toda a natureza, os animais. Mas o Senhor ontem ministrava no meu coração o versículo 5, porque nós, às vezes, nós não entendemos por que as coisas elas não acontecem tão rapidamente como nós queremos. Tem situações na nossa vida que nós queríamos que tudo fosse muito mais rápido. Por que o tempo da espera? Por que eu vou esperar? Por que esse momento? Se Deus ele é Deus, por que ele não faz tudo muito rápido? Você já se questionou isso? Eu já me questionei isso. Talvez Deus promete para você, olha, eu vou honrar você, eu vou fazer você próspero nessa terra, eu vou te dar condições para você ter o seu imóvel, eu vou dar condições para você gerar, eu vou dar condições para você sair dos transportes públicos e ter o seu carro próprio, eu vou te dar condições para você se formar nessa faculdade, eu te darei condições. E quando nós recebemos essas palavras que vêm do trono de Deus, o nosso coração se alegra, porque nós sabemos que se Deus fala, Ele cumpre. Mas nesse período de espera, acontece o desânimo. Acontece aquela vontade de desistir. Porque nós procrastinamos, até isso nós fazemos. Porque como as coisas não estão acontecendo tão rápida como nós queremos, nós vamos procrastinando também fazer as coisas. E isso também atrapalha o processo
do acontecimento na nossa vida. Quando eu parei nesse versículo e meditava, eu percebi que não havia planta, não havia nenhuma formação, não havia o homem, nada, não havia nada. Mas é interessante que o Senhor ainda tinha uma preocupação, porque a palavra me diz que havia uma neblina que subia da terra e ela regava toda a superfície do solo. Deus mantinha isso tudo regado da forma dele. Era uma forma de irrigação daquele tempo. Só que o Senhor, ele percebe que faltava algo e ele tem a capacidade de fazer todas as coisas, e naquele momento, aquele algo que ele sabia que faltava, ele iria começar a criar. Então eu percebo uma coisa, todas as plantas, elas precisam de alguma quantidade de água para germinar, crescer, é ou não é? Se você sabe que a água, ela é essencial para os processos biológicos. Lembro na escola que nós, quando estudávamos sobre a fotossíntese, os transportes de nutrientes para a planta, nós entendemos que a água é ali a chave para que a planta ela desenvolva, para que ela cresça, fortaleça, a luz solar também. Então, tudo contribui para o desenvolvimento da planta. Então, o que o Senhor faz? O Senhor observa que não havia plantas, que as ervas do campo não havia brotado. Então o Senhor, ele começa a trabalhar nesse aspecto, porque ele começa a transformar o que estava árido, o que estava seco, o que estava sem vida, em verde, em vida. Eu sempre falo, você vai vender uma casa, você vai tirar fotos de uma casa bagunçada, não será tão atrativo quanto você ali entrar naquela casa, deixar a casa limpa, criar um ambiente receptível. É diferente o contato que você tem com as pessoas, os clientes se atraem mais porque eles vão pelas vistas. Quando eles vão procurar uma casa na internet, né, por esses meios mais facilitados que nós temos nos dias de hoje, eles não vão pelos metros quadrados da casa. Isso é secundário, preste atenção. A primeira coisa, quando eles entram num site de compras, eles vão pela foto, porque a foto atrai, o subtítulo atrai. Se é isso que eu estou procurando, agora eu estou vendo a foto. Depois que eles vão começar a ver a descrição do imóvel. O Senhor, ele observa que estava faltando vida, estava faltando verde, estava faltando planta e estava faltando um homem para cuidar. Porque Deus, ele prepara tudo para você. Mas quando chega o momento de você cuidar, você vai ter que cuidar. Deus prepara filhos para você. Mas quando chegar o momento de você ter a responsabilidade de cuidar deles, você vai ter que cuidar deles. Deus prepara um cônjuge para você. Mas quando chegar a responsabilidade de você ser um bom marido, de você ser uma boa esposa, é com você. Eu sei que existem algumas espécies resistentes à seca. Você vê lá no território da Angola, da África, existe uma planta, ela é muito engraçada, eu estava até estudando sobre ela. Por quê? Porque ela parece, sabe o que ela parece? Eles falam assim, essa planta chama o povo do deserto. Porque ela ela é toda assim esgrenhada e depois tem aqueles tentáculos que parecem de polvo, sabe? E o que acontece? Ela sobrevive. É impressionante, eu vou te dar esse exemplo, é impressionante como essa planta, ela resiste àquela atmosfera árida, aquele ambiente seco. Só que, mesmo assim, ela, para sobreviver, o que ela faz? Ela absorve a umidade diretamente do ar. E como é que ela faz isso? Através das suas folhas. Percebe isso? Porque quando eu li aqui para você o versículo 6, fala assim, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Como ela não tem água para sugar nas raízes, ela então vai absorver essa umidade diretamente do ar. E faz isso através das folhas. Por isso que ela tem uma resistência, uma vitalidade ali naquele deserto imensa. É muito difícil morrer. E depois eu estava vendo também que existem algumas sementes
que são chamadas de xerovitas, desculpa. E elas, o que acontece? Elas permanecem ali dormentes. Aquelas sementes, elas permanecem ali dormentes. Aí, por longos períodos, ela fica ali, adormecida. Sabe como é que ela vai desenvolver? Até chegar o momento dela encontrar umidade suficiente para germinar. A semente, por que eu estou trazendo isso para você? O Espírito Santo ontem falava comigo assim, você vai pregar sobre isso, sobre semente, sobre plantio e sobre o homem. Por quê? Porque essa semente, ela está lá, mas ela precisa germinar. Mas se não tiver água, não germina. Se não tiver essa umidade suficiente para germinar, ela não vai. Não vai. Então, eu entendo uma coisa. Eu preciso de Deus para tudo. Para tudo. Para ter sucesso, para ter cura, para ter libertação, para transformar algo que eu preciso que se transforme na minha vida, na vida de alguém. Eu preciso de Deus. Jó tem um amigo que se chama Eliú. E Eliú, nas suas palavras lá no capítulo 36 de Jó, ele começa a exaltar a majestade de Deus. E nas suas palavras, ele é bem específico. E um detalhe me chamou nesse capítulo, porque eu vou trazer esse detalhe desse capítulo para você entender o que Deus quer falar com você. Ele fala assim, lá no capítulo 36, do versículo 26, eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Você pode... Quantas vezes eu parei assim, mas Deus, como é que Deus veio? Como é que ele nasceu? Não tem como calcular. Não tem como se imaginar a existência de Deus. Ele ele existe. Coloque isso na sua cabeça. Ele está aí, ele existe, ele conhece tudo, todas as coisas, ele é dono do passado, do presente e ele é dono do futuro. Eliú está dizendo assim, porque ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva. Estás a ver por isso que essa umidade que essa planta, que parece um tentáculo de polvo que tem ali no território africano, ela puxa, ela absorve essa umidade, porque aqui nesse versículo está comprovando para mim e para você que as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva. Então, até as plantas são tão inteligentes, Deus deu tanta inteligência, que elas sabem que se não chove de uma maneira, que se eu não posso absorver de uma maneira, eu vou absorver de outra. Porque o nosso Deus faz tudo perfeito. Aí ele fala assim, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Você precisa de chuva, nós precisamos. Se você for granjear alguma terra, fazer algum plantio, você precisa dessa água. Então, ele está dizendo assim, não, mas ele derrama e ele goteja sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por essas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. O Senhor ontem falava comigo, filha, prega sobre isso, sobre que não havia planta, que não havia erva do campo, não havia brotado nada, porque eu não tinha feito a chuva cair. Não fizera chover o Senhor sobre a terra. O que está acontecendo na sua vida é igual, porque você não está vendo a planta crescer, você não está vendo a erva do campo brotar, você não está vendo as coisas solidar na sua vida. Por quê?
porque Deus ainda não fez essa chuva descer sobre você. Mas quando Deus decide mandar a chuva sobre a nossa vida, Deus, ele faz e ninguém pode impedir. Quando Deus decide enviar, e chuva significa abundância, chuva significa prosperidade, chuva significa a bênção do Senhor. Deus está abençoando você, Deus está abençoando os seus celeiros. Que celeiros, Sirlene? Eu não tenho celeiros. Deus está abençoando a sua despensa, tudo aquilo que você tem aí, tudo aquilo que você colocou às suas mãos, tudo aquilo que você aonde pisou e falou, Senhor, eu tomo posse, é herança minha. Deus está falando para você nesse dia, eu estou derramando a chuva sobre a sua vida e aquilo que não brotava, aquilo que não produzia, Deus está dizendo, vai passar a produzir. Essa planta, vou até falar o nome, que é um nome complicadíssimo. Welwitschia mirabilis. É o nome da planta. Eu prefiro falar povo do deserto. Sabe? Ela sobrevive porque ela absorve umidade. Tem gente que está como essa planta. Está sobrevivendo ao deserto porque ela está absorvendo essa umidade. Aí você fala assim, Deus me esqueceu no deserto. Não, Deus não te esqueceu no deserto. Porque eu acabei de provar aqui na palavra do Senhor porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destila em chuva. Até essa umidade, para fortalecer essa planta, Deus permite. Se você está nesse deserto e você está resistindo, meu filho, é porque Deus está te sustentando. Porque se Deus não tivesse aí com você, você já teria sucumbido nesse deserto. Mas há uma palavra de Deus nesse dia para você. Deus está visitando você. Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando as suas finanças. Deus está visitando a sua família. Deus está quebrando a maldição. E Deus está falando para vidas aqui que vão me ouvir, que Ele está derramando hoje a chuva sobre você. Tem pessoas aqui que são como essas sementes aqui que eu mencionei, as xerófitas. Sabe essas sementes que estão dormentes por longos períodos? Tem gente aqui que está assim. É como semente, quer germinar, mas não está encontrando umidade suficiente para germinar. A chuva não está vindo. É o que o Espírito Santo está falando comigo. Você quer germinar, você quer crescer nessa terra onde você está, você quer frutificar na terra onde você está. Mas o que acontece? Você não encontra umidade suficiente, não há chuva, está tudo seco. E para brotar, eu preciso ver. Eu preciso ver o trabalhar de Deus. Mas essa palavra vem de encontro para você nesse dia. Sabe o que Deus está falando? Sabe o que Deus está dizendo para você? Ele está dizendo, olha, eu estou mandando a chuva sobre essa semente que está aí dormente. Tem pessoas que estão dormentes. Eu quero produzir, eu quero plantar, eu quero crescer, eu quero desenvolver, mas eu não sei como vou fazer. Escute o que Deus está falando com você. Quando Deus fala assim, eu estou mudando a sua vida, eu estou mudando as suas vestes, eu estou transformando você, pode ficar tranquilo, porque vai acontecer. Escute o que eu estou falando para você, pode ficar tranquilo, porque vai acontecer. Eu lembro uns anos atrás, eu quando estava no Brasil, eu tinha o meu apelido de Branca, por ser muito branquinha, todos da minha família branca, branquinha, branca, branca, anda cá, branca, vem aqui, branca, branca. E toda a gente me conhecia por Branca. Um certo dia o Senhor falou assim para mim, filha, eu vou te levar para fora deste país, e porque eu tenho propósito com você lá. E o Senhor assim cumpriu, o Senhor me tirou com meus 18 anos do Brasil, e me levou para a Europa, para a Irlanda. Foi o primeiro país onde eu habitei fora da minha terra mãe. Lá, assim o Senhor disse, porque o Senhor falou assim, eu vou te levar para lá e eu vou mudar o seu nome. O Senhor mudou, as pessoas pararam de me chamar de Branca, começaram a me chamar porque meu nome é composto, eu tenho meu nome Maria Sirlene. Então as pessoas começaram a me chamar de Sirlene. Só que eu não era casada ainda. Então o meu nome
Tinha o nome do pai, o nome da mãe e o nome, né, que minha mãe e meu pai colocaram em mim, Sirlene. E de fato o Senhor falou, eu vou mudar o seu nome. E as pessoas não me chamavam mais de apelido, pelo apelido, mas me chamavam pelo meu nome, de batismo. E nem muitos falavam Sirlene, falava Sirline. Eles não pronunciavam Sirlene, eles sempre pronunciavam quando eles iam ler meu nome, eles falavam Sirline. Ok, o tempo passa e um certo tempo Deus fala comigo novamente, eu vou mudar as suas vestes, eu vou mudar a sua rotina e eu vou mudar o seu nome. Mas mudar o meu nome? Como mudar o meu nome? Não tem como mudar o meu nome. Deus mudou. Porque depois que começou uma nova fase na minha vida, as pessoas, elas não tinham facilidade de pronunciar esse nome Sirlene, mas Maria é muito fácil para eles. Então, aconteceu que depois que eu casei, eu peguei o nome do meu marido. Então, eles pegaram o primeiro nome, Maria, e depois o sobrenome do meu marido, e juntaram. Então, esse nome que nunca existiu no Brasil, passou a existir. Porque um dia Deus falou para mim, eu vou mudar novamente o seu nome. E Deus mudou o meu nome. Mas qual o sentido de mudar o nome? É mudar de fase. É mudar de horizontes. Eu estou olhando para um lado e Deus, não, agora chegou o momento de você olhar para outras coisas da sua vida. Chegou o momento de você atingir coisas novas na sua vida. Então o que o Espírito Santo está falando para você é assim, olha, chegou o momento de eu mudar essa fase da sua vida. Chegou o momento de eu te tirar deste lugar. Chegou o momento de eu acordar as suas sementes e fazê-las germinar sobre essa terra. O Espírito Santo está dizendo, eu estou fazendo germinar. Olha, vai ter que um crescimento, vai ser um crescimento tão grande que você vai falar assim, meu Deus, como é possível? Deus faz tudo quando nós confiamos nele. Sabe uma coisa? Deus olha para você e mesmo você sendo essa planta do deserto, esse povo do deserto, Deus olha para você e fala assim, ela está confiando, ela está absorvendo essa umidade e ela está olhando para mim e ela está confiando que a chuva ela vai chegar. E o Espírito Santo está dizendo, essa chuva vai chegar. Tem homens, tem mulheres que vão me ouvir, que estão recebendo essa mensagem e estão entendendo o que o Espírito Santo está falando. Essa semente que está aí, ela vai germinar. Mulher, Deus manda falar para você, você que está aí trabalhando e escutando essa mensagem, esse trabalho que você está fazendo, Deus está falando para você, você vai germinar. Essa semente que está adormecida, o Senhor vai fazer frutificar. Vai ter vida aí, vai ter novidade para você, vai ter coisas e Deus está mudando as suas vestes. Ai, Deus não muda vestes de ninguém, muda. Eu preguei sobre isso essa semana. A veste que Deus coloca em você, não tire a veste de Deus e coloque a sua. Eu até ainda dei um exemplo para você, porque isso é um exemplo que é importantíssimo, que é a história de Esther. Deus tirou as vestes dela, de uma menina simples, de uma criança, né, uma adolescente que ficou órfã e depois não tinha pais, mas foi criada pelo primo. Deus tirou as vestes dela de pobreza, de humilhação, de tristeza e Deus colocou novas vestes, vestes de rainha. Um exemplo clássico para mim e para você, José, de escravo. Deus colocou nele vestes de governador. Davi apacentava ovelhas, homem do campo. Deus coloca nele vestes de rei. Então Deus pode mudar o cenário? Pode. Não está isento de passar por lutas. Não pense isso, tá? Não pense nisso, agora eu vou ter paz e sossego. Sempre haverá alguém para se levantar, sempre haverá um gigante para te afrontar, mas Deus te garante a vitória. Então eu entendo uma coisa, que se Ele faz tudo isso, se Ele manda a chuva, se Ele faz com que as nuvens derramam e gotejam sobre nós abundantemente, o que é impossível para Deus? Tenta você fazer chover, tenta você derramar chuva sobre a terra, não consegue, meu filho. Então o seu problema para Deus é nada comparado com o poder de Deus. Deus faz coisas imensuráveis, inexplicáveis.
E o que o Espírito Santo está falando nesse dia, através da minha vida para você, é que realmente não havia nenhuma planta do campo, não havia nenhuma erva do campo, que havia brotado, porque tinha aí um pormenor, porque o próprio Deus não fizera chover sobre a terra. De fato, as coisas não estão desenvolvendo, você não está vendo a semente germinar, você não está colhendo do que você queria colher, porque não chegou o momento de Deus fazer. Mas há uma palavra de Deus nesse dia para você que Ele está dizendo, chegou o momento de eu realizar um milagre na sua vida. Chegou o momento de eu abrir as portas para você. Chegou o momento de eu mudar a tua sorte nessa terra. Chegou o momento de envergonhar, sim, os que debocharam de você. Se você não pegar essa palavra, eu pego eu. Se você não quiser ouvir o que Deus tem para você nesse dia, eu estou com os meus ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Porque se o próprio Deus forma o homem, vai lá fazer o homem. Tenta lá os cientistas criar, clonar, inventar, não vai. Mas aí Deus, o que Deus faz? Ele forma o homem do pó da terra, do pó da terra. Eu pego o barro e não consigo nem fazer um vaso, não consigo nem fazer um bonequinho. Deus vai lá e pega o homem do pó da terra e ele vai e sopra nas narinas o fôlego de vida. Eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe sempre gostou muito dessas coisas de artesanato, essas coisas assim de pintura, tudo que você pensar assim de barro e de vaso, ela sempre gostou disso, de costura. Eu lembro que quando eu era pequena, nós morávamos num bairro e minha mãe sempre passava na casa dessa vizinha, que era um pouco afastada da nossa casa, e ela fazia pinturas, sabe? A filha também fazia pinturas assim, um pano de prato, uma coisa assim tão bonita, umas frutas bem desenhadas. E naquela época se usava muito pano de prato, né, com aquelas frutas desenhadas e metia, colocava ali no fogão, ali na porta do fogão para enfeitar. Era, não era? Era assim. Eu lembro muitas vezes que havia lá um senhor que tinha uma empresa que ele fabricava vasos, fruteiras de barro, e eram aquelas fruteiras muito bonitas, e ali ele fazia aqueles desenhos, pessoas habilidosas, com capacidades, né, com dons, talentos que Deus concedeu. Só que nós, é o máximo. Uma escultura, um artista famoso faz uma escultura e é o máximo. Mas aqui nós estamos vendo com os nossos olhos essa palavra a dizer que então depois que tudo isso, né, havia sucedido, que não havia nada, mas aí Deus vem e ele forma o homem do pó da terra. Aí ele vem e sopra nas narinas, nas nossas narinas, o fôlego de vida. Ele soprou nas narinas daquele homem, Adão, o fôlego de vida. Eu posso fazer aqui um bonequinho e posso tentar soprar? Nada, não acontece nada. Mas quando Deus sopra, tem vida aí. Olha o mistério. Basta Deus soprar sobre a sua vida, que essa avalanche aí que você encontrou, que te pegou no caminho, fica tudo limpo. O céu começa a iluminar você, porque o sol aparece. Então ele soprou o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Basta Deus soprar, basta uma palavra de Deus, meu filho, e Deus muda tudo. Ah, mas eu estou vivendo, Senhor, numa situação tão complicada que está difícil. E não sei se isso aqui vai resolver. Um sopro de Deus, tudo volta ao seu devido lugar. Eu sempre gosto da passagem de Ezequiel 37, porque Ezequiel lá, né? Se tu dizes, Senhor, profetize, Ezequiel. Não, então vou fazer como o Senhor tem aqui me orientado. Vou profetizar. E ali ele começou a dar ordem àquele vale de ossos secos e houve vida. Por quê? Porque Ezequiel era poderoso? Jamais. Ezequiel tinha algum dom especial, algum superpoder especial? Não. Porque houve uma palavra antes dessa. Havia um aviso prévio de Deus para o profeta Ezequiel. Antes dele fazer qualquer coisa, Deus já, olha, vai lá e faz. É isso. Deus antes, ele tem que dar a palavra de vida sobre a sua vida. Vai fazer uma faculdade? Tem que ter uma palavra de vida aí. Deus está no assunto.
É isso que Deus tem para você? Então, se Deus tem para você, tem uma palavra de vida, Ele já soprou sobre você o fôlego de vida. Vou montar uma empresa, tem um fôlego de vida, Deus já soprou, Deus já disse que iria fazer, então vai tranquilamente. E eu sempre falo, quando Deus fala, Deus garante. Mas Deus falou comigo, e se Deus garante mesmo, por que está vindo esse turbilhão de dificuldades? Não está isento. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou você acha só porque Deus falou que você vai conquistar, que você não vai passar pelas dificuldades da vida? Esquece isso. Não existe esse evangelho de facilidades, não existe isso não. Há umas pessoas que andam agora falando assim, nada quebrado, nada partido, não sei o que lá, nada fora do lugar. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Acho que é isso. Tem dia que está faltando tudo, tem dia que está quebrado. Pois, faltando, quebrando, partido. E daí? Mas há uma palavra de vida. Deus não tem essa vida de escassez para você. Que ninguém sobrevive no deserto. Você não é essa planta aqui. Não, você não é essa planta. Ninguém sobrevive no deserto. Então, há um tempo determinado para você ficar no deserto. Então, o que o Espírito Santo está dizendo para você que tem. Talvez hoje está tudo partido. Talvez hoje está tudo quebrado. Mas, como Ele fez aqui, que Ele fez chover, e começou a nascer, porque do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Do solo. E tinha lá antes? Não. Mas por que começou a nascer? Porque o Senhor Deus fez brotar. Percebeu o segredo da vitória? É Deus que faz brotar na sua vida. É Ele que vai prosperar você nesse ambiente onde você está. Creia nisso. Pega essa palavra para você. Pega essa palavra para você. Creia nisso. Deus está falando assim para você. É nesse solo onde você está aqui, não tem planta nenhuma, que a erva do campo não está brotando, que não está caindo chuva. Deus está falando para você. É nesse campo aí que você vai brotar. Você vai prosperar. Você crê nessa palavra? Porque eu creio. Eu creio para mim. Oh Deus, obrigada. Essa palavra também é para mim. O Senhor é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Existe Deus tão poderoso, tão forte. A sua mão alcança. A sua mão alcança. Aonde você está? Ele te alcança. Quem você está orando? Por quem você está orando? A mão dele alcança. O que você está pedindo para Deus? Deus está falando, a minha mão alcança, filho. Eu sou Deus que alcanço todas as coisas. Ele está soprando sobre você o fôlego de vida e você vai passar a ser alma vivente em sentido, qual sentido? Espiritual, qual sentido? O que você está precisando de Deus? Deus está falando, eu estou soprando sobre você. Não existe outra palavra maravilhosa como essa nesse dia. Deus está falando aqui que Ele está mandando a chuva e você vai brotar. Sementes que estão dormentes vão crescer, vão germinar, vão crescer e frutificar. Glória a Deus por essa palavra. Do solo fez o Senhor brotar. Do solo, que solo? A terra onde nós estamos. As coisas não vêm de Marte, não, meu filho. E se vem do céu é espiritualmente falando, mas o brotar aqui é a terra onde nós pisamos com os nossos 2 pés. Abraão estava lá dentro da tenda, o Senhor diz, dá uma ordem, sai da tenda, sai de dentro dessa tenda, começa a contemplar. Então, eu não sei onde você está, não sei onde a sua visão está focada, eu não sei o que você está vivendo, qual o problema que você está enfrentando, mas Deus está dizendo, para de focar nisso, sai de dentro dessa tenda e começa a ver tudo aquilo que eu formei e você vai entender que o seu problema é sim para Deus solucionar. Deus vai mandar essa chuva e ela vai fazer tantas coisas boas na sua vida e você vai entender que Ele é poderoso para fazer. Qual o seu pedido ao Senhor hoje? O que está ardendo no seu coração? O que está inquietando você? Por que você anda assim? Minha alma, por que está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Davi lá, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você está assim? Minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Tem dias assim, eu sei, eu já passei. Quantas vezes já passei por isso? Mas aí eu lembro, da parte B, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E você vai louvar ao Senhor.
o seu pedido ao Senhor está assim diante dele. Ele não esqueceu de você, não. Plantas lá no deserto, parece que estão esquecidas, mas estão sendo cuidadas por Deus. Porque se não tivessem ali a mão de Deus sustentando, elas já estariam mortas e nem existiriam mais para contar a história delas. Essa é a verdade. Mas o nosso Deus cuida. Quando nós achamos que Deus não está vendo, Ele está lá vendo. Então você vai começar a lavrar. Sim, você já tem gente que já está lavrando a terra há muito tempo. Agora só falta, né, que essa semente receba chuva. Então você está preparando a terra, você está cultivando, porque você está esperando o tempo dela crescer e Deus está falando assim, Ele está garantindo para você uma colheita saudável. Não é só crescer não, e frutificar, porque tem frutos que nascem podres. Se a árvore não for cuidada e tratada, vai nascer podres. Mas aí o Senhor está dizendo para você, eu estou garantindo a você uma colheita saudável. Tem uma mulher aqui que ela está gestante, Deus está revelando aqui no meu coração. E ela vai ouvir essa mensagem. Ela está gestante e ela está muito preocupada com a gestação dela. E o Senhor mostra que ela já está quase no fim da gestação e ela tem muitas dúvidas, porque os médicos falam uma coisa, outros dizem outra, mas aí Deus está falando para você assim, eu te prometi a semente e eu a fiz germinar. E o Senhor está dizendo para você, ela vai crescer saudável. Ele está garantindo para você, ela vai crescer saudável, diz o Senhor. Sabe de uma coisa? Eu tenho que ter esforço, dedicação. Sabe por quê? Porque no momento que essa terra que está na minha frente, Deus está colocando, eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, e eu estou, sabe, com aquela necessidade de preparar para receber, você vai receber. Esse esforço seu, essa dedicação sua, é para você receber algo de Deus. E Deus está te dando nesse dia. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Aonde você estiver me ouvindo, que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí. Ore pela minha vida, também ore pela minha casa. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.